Irmão João, faz tempo que eu não te vejo lendo a Bíblia. O que você acha de nós irmos lá na igreja hoje acompanhar alguns estudos bíblicos? Vamos? Acompanhar estudo bíblico? Mas eu já li a Bíblia essa semana. Ah, entendi. Mas o irmão poderia pelo menos ter me chamado, né? Ah, mas você estava lá também. Foi quando o pastor estava pregando no culto, no domingo. Eu abri a Bíblia ali, quando ele citou o versículo, eu abri a Bíblia ali. Irmão João, mas só no culto você vai ler a Bíblia? Só quando o pastor pedir? Nós precisamos meditar na palavra de Deus, é super importante. Irmão Paulo, não precisa ficar lendo a Bíblia demais. Na verdade é até perigoso, viu? Porque a letra mata. Muito cuidado. Bom, então tá. Se você vai ficar aí, a gente se fala depois, tá bom? Até mais. É isso aí, tem que tomar muito cuidado porque a letra mata, viu? Vai com Deus, irmão Paulo. E se você puder, ora por mim lá, tá bom? Tchau, vai com Deus. Enquanto isso, vou terminar aqui a minha série que ela tá pegando fogo. E esse termo, a letra mata, é constantemente usado para dizer que se você estudar demais ou se você meditar demais na palavra de Deus, você pode morrer espiritualmente. Será que é isso mesmo que o apóstolo Paulo quis dizer aos coríntios? E esse é o tema do vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo ao canal Lâmpada para os Meus Pés. É muito bom ter você aqui comigo. Bom, o próprio Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E em um momento de oração ele diz mais, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Certamente esses pastores e líderes religiosos que ensinam que estudar a palavra de Deus vai matar a sua fé, ou vai te matar espiritualmente, certamente eles querem manter um público cativo. E é muito claro isso em toda a história bíblica e na história da humanidade. Quando o povo não tem informação, ele perece, como diz também em Oséias, capítulo 4, versículo 6. Se você não busca a informação, se você não busca o conhecimento de Deus, certamente você vai perecer. E o apóstolo Paulo diz mais, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus, ela te habilita. Agora é muito importante nós examinarmos o que o apóstolo Paulo ele quis dizer em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Ali o apóstolo Paulo ele está fazendo uma comparação da nova aliança a partir do nosso Senhor Jesus Cristo e da antiga aliança, a lei. Acompanhe a leitura do texto comigo. 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 6. Diz assim, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras de pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse, como não será maior a glória, o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece,
diante da atual sobre excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais a glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Aqui o apóstolo Paulo ele está explicando sobre a glória da antiga aliança feita em tábuas de pedra. É muito importante nós entendermos a referência que o apóstolo Paulo faz. Ele está citando a passagem de Êxodo capítulo 34, a partir do versículo 29. Ali nos conta que Moisés, ele sobe o monte Sinai e ele passa ali 40 dias e 40 noites numa revelação tremenda que Deus daria para ele. O Senhor deu ali toda a lei em tábuas de pedra. E não se engane, foi um momento glorioso. O Senhor, face a face com Moisés, deu ali para Moisés os mandamentos. E quando Moisés ele desce do monte Sinai, a Bíblia fala que os filhos de Israel, o próprio Arão, que estava ali com eles olham para o rosto de Moisés e o rosto de Moisés estava brilhando. Tamanha era a glória de Deus que resplandecia sobre a face de Moisés. Ao ponto de os filhos de Israel olharem para a face de Moisés e não conseguirem ficar muito tempo olhando para o rosto de Moisés, de tão brilhoso que estava o rosto de Moisés. Então Moisés coloca um véu sobre o seu rosto para que eles não ficassem incomodados com toda aquela glória. Só que aqui o apóstolo Paulo ele está falando que com o passar do tempo, aquele brilho do rosto de Moisés ele ia se desvanecendo, ou seja, aquela luz ia se apagando. E aqui ele faz uma clara referência que a glória que estava sobre o rosto de Moisés, que com o tempo foi se apagando, é a mesma glória que a antiga aliança tinha, pois foi uma glória maravilhosa, mas é uma glória que já se apagou. Porque vinha a nova aliança através do nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma glória permanente. Então, quando o apóstolo Paulo ele fala que a letra mata e o espírito vivifica, ele está fazendo uma clara comparação da antiga aliança com a nova aliança. A antiga aliança, que é a aliança da letra, ela mata porque a sua glória já acabou. E a nova aliança, representada pelo Espírito, é uma glória que permanece para sempre. Portanto, tome bastante cuidado com versículos que são usados de maneira isolada. Toda vez que você estiver lendo um versículo, avalie os versículos que vêm antes desse versículo e versículos que vêm após ele, para que você entenda o contexto em que ele foi escrito. Agora, estudar a palavra de Deus é tão importante que em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, ali eles estavam estabelecendo a igreja primitiva. E eles separaram diáconos para fazerem outros serviços, porque os apóstolos queriam se dedicar à oração e à leitura da palavra. Ler a palavra é super importante para você entender o plano de Deus para a sua vida e o plano de Deus para a igreja. O apóstolo Paulo, preso, entenda isso que eu vou dizer. O apóstolo Paulo estava preso e em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, ele fala assim para Timóteo: quando você vier para cá para me visitar na prisão, traga a minha capa, traga os livros e traga os pergaminhos. O apóstolo Paulo, preso, ele colocou ali como item essencial a própria escritura, os pergaminhos. E quando Moisés morre, Josué o substitui. E nós vemos ali as primeiras palavras do nosso Deus para Josué, que são: medita no livro dessa lei de dia e de noite, conforme está escrito em Josué capítulo 1, versículo 8.
E a palavra de Deus ela é tão importante que nós temos 176 versículos dedicados para falar dessa importância da palavra de Deus, que é o Salmos 119. Agora, a palavra de Deus ela não só é importante para que você estude e conheça mais sobre Deus. Ela é importante para que você não seja enganado. Acompanhe a leitura do texto que eu já citei nesse vídeo, Oséias capítulo 4, versículo 6. Diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que esquecestes da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Ainda que alguém olhe para esse versículo e diga, não, mas foi escrito para os sacerdotes. Na realidade, o apóstolo Pedro vai dizer que nós somos sacerdócio real. Então, sim, essa mensagem ela foi escrita para nós. Então, tome bastante cuidado, porque a palavra de Deus ela é classificada como alimento. Você precisa se alimentar todo dia, então você precisa estabelecer. Como foi dito a Josué, medita no livro dessa lei de dia e de noite. E como eu acabei de ler em Oséias 4:6, não seja enganado por não conhecer a palavra de Deus. Eu espero que essa mensagem fique no seu coração e que a palavra de Deus ela esteja escrita nas tábuas do teu coração. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo até o final. Eu já te peço, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e para que você não esqueça, deixa o seu like. E muito obrigado por ficar até o final do vídeo. Que Deus te abençoe muito e que a sua semana seja uma semana abençoada na presença de Deus.